Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o Pai da misericórdia, é o Deus de toda consolação. E como é bom estar na 44ª Igreja Batista do Estado de Sergipe. Vocês são frutos de missões e há uma história. Durante aproximadamente 66 anos, tivemos no estado de Sergipe 20 igrejas apenas. E até o ano 1980, a igreja 20, a 20ª, foi a Igreja Batista em Lagarto. O evangelho pregado pelos batistas não ultrapassavam 9.000 batistas. 66 anos, 1913, 1910, aqueles irmãos oriundos de Penedo. Você pode baixar um pouquinho o meu volume que eu administro aqui, aí vai diminuir a ressonância. Neste período de 66 anos, a gente dá o desconto pelas distâncias, falta de estrada, muito era a cavalo, viagens de trem. E a partir de 1980, a modernidade começa. Abertura de estradas, um novo governo, nossa estrutura começa a melhorar como convenção, denominação. E aí, nesses 44 anos seguintes, 65 novas igrejas são abertas. Isso é um marco para nós batistas. Aproveitando a modernidade, aproveitando as estruturas de logística e fazendo o evangelho crescer. Pode baixar um pouco o volume do microfone, viu? Pode baixar que eu administro aqui. Nesse período, você tem uma estrutura missionária a ser implantada. E essa estrutura, ela começou a ser desenvolvida principalmente nos rincões mais distantes. Nós temos hoje 115 congregações, missões e 85 sedes. São 200 igrejas neste exato momento, falando e pregando e estudando a palavra. São 110 anos de história. E nós, como batistas sergipanos, precisamos estar atentos ao nosso valor. Há uma história muito bonita e muito grande. Os batistas no mundo é conhecido como povo missionário. É aquele que não para de falar do evangelho na sua casa, nos seus vizinhos, no seu trabalho, mas que é próprio nosso enviar. As juntas americanas, durante muitos anos, até a década de 70, início da década de 80, nos deu um grande suporte. E aproveitamos bem essa estrutura. Através da Junta de Missões estrangeiras, nós tivemos nossos seminários, nossas escolas, nossas estruturas denominacionais fincadas, Casa Batista da Amizade, CIEM, Centro de Formação, seminários. Da década de 80 para cá, passou a ser nosso. O batista brasileiro precisou começar a caminhar sozinho e desenvolver suas atividades sozinhas. A maioria das juntas americanas aí migram para a África e também retornam para a Europa, fazer o contraponto. Se antes eles vinham nos evangelizar, nós agora vamos. Hoje, a necessidade missionária maior está na Europa do que em qualquer outro lugar. E é claro que, como batistas sergipanos, nós temos muito a fazer. É através das nossas estruturas básicas que nós trabalhamos as diversas missões. De janeiro a abril,
missões mundiais. De maio a agosto, missões estaduais. E de setembro a dezembro, missões nacionais. Ou seja, missões todo ano, o ano todo. É juventude, é a MCM, é a União de Homens, é Embaixadores do Rei, Mensageiros do Rei, é a igreja, diáconos, pastores, seminaristas, toda uma estrutura, pode baixar, que eu administro aqui, toda uma estrutura missionária, ela é feita, ela é base com essas organizações missionárias. Essas organizações missionárias, elas têm muito, ou melhor, têm muita responsabilidade com o campo missionário, porque, tecnicamente, são eles que começam. É através do ensino da criança, né, quando você tem aquele início com as crianças no departamento infantil, com os amigos de missões, depois com mensageiros do rei, embaixadores do rei. Em muitas igrejas ainda temos igrejas mais antigas que têm essa estrutura montada, e algumas novas implantando, tem trazido de volta um hiato de 20 anos. Os nossos seminários sentiram, nos últimos 20 anos, uma queda drástica. E chamou a atenção filhos de pastores. As agruras do ministério fez com que muitos filhos de pastores abrissem mão do chamado, ou não ouvissem o chamado, ou relutassem. Tecnicamente, nós tínhamos quase 60% dos seminaristas filhos de pastores. Isso foi caindo para 30%, hoje não chega a 10%, na maioria dos seminários. A dor, a angústia, a sensação de impotência, a incompreensão, em função de legalismos, em função de estatutos, em função de diversas questões, tem feito, muitas vezes, as famílias pastorais se desagregarem, e a continuidade desta missão tem sido, muitas vezes, suspendidas. Porque Deus, quando quer, Ele traz de volta. Ele faz do jeito dele, mas é notório a necessidade das nossas organizações missionárias atuantes. Louva a Deus pela união feminina. 70% da nossa massa trabalhadora das igrejas são das mulheres. São elas que administram conosco essa estrutura de infância, de adolescência, de mulheres, de crianças, rol de bebê, berçários. E louva a Deus pela vida das mulheres. É uma questão histórica. Obviamente, nós sabemos que, culturalmente, nós temos sempre mais mulheres nas igrejas do que homens, pela própria questão cultural. Mas louvamos a Deus pela vida dela. E estamos hoje vivendo um momento bom. As organizações missionárias masculinas estão no ápice, estão começando, estão se reativando, principalmente no nosso estado. E isso é bom. O homem precisa tentar a ideia de que ele é o líder espiritual da sua casa. E muitas vezes ele delega isso para sua esposa, ela tem a sua competência. O lidar dos seus filhos, a educação familiar, o aconchego, o cuidado, o zelo. Mas a liderança espiritual da sua casa é sua. Não pode ser delegada. Isso é bíblico. E precisamos estar atentos a isso, meus irmãos. O campo missionário hoje sofre por conta desses detalhes que eu estou falando para vocês. A falta de qualquer uma dessas engrenagens tem causado dano. Eu lembro a história de um relojoeiro, um grande relógio, e muita gente procurando lá saber que engrenagem, e olhavam, todas as engrenagens estavam lá, engrenagens enormes, que era um grande relógio da praça. E um certo relojoeiro
aposentado, já idoso, com seu legado histórico de cuidado e zelo pelos relógios daquela cidade. Ia passando pela praça e alguém notou e disse: olha, aquele relógio que o senhor cuidava tanto está parado e ninguém consegue consertar. Aí ele disse: ah, tá, provavelmente seja a pequena Bela. E todo mundo querendo saber quem é essa pequena Bela, e aí levaram ele até a torre. E aí ele chegou e procurou a pequena Bela. Era uma polia miudinha, mas brilhava, porque ela era feita de um material muito resistente, muito duro, mas ela precisava ser pequena. E por ser pequena precisa ser resistente, e ela brilhava pelo material. E a pequena Bela tinha saído do lugar, então as grandes rodas não conseguiam rodar, porque a pequena Bela tinha saído do lugar. Ele aí colocou a pequena Bela no lugar e toda a engrenagem funcionou. Essa pequena Bela é você. Essa grande engrenagem missionária depende de você. Vamos orar? Vamos pedir, agradecer a Deus por esta manhã e vamos ouvir o nosso vídeo. Foi algo surpreendente para nós essa semana no campo missionário. E aí conseguimos um vídeo de última hora. O áudio não está um dos melhores, porque foi assim, pego na hora, não tinha como deixar passar. Então vocês vão ouvir, mas vamos orar. Maravilhoso Deus, como é bom estar na tua casa, Senhor, reunido com teus servos. Agradecidos somos, Senhor, por tudo que temos feito, Senhor, em favor da tua causa. Mas, Senhor, te pedimos que continue conosco, Senhor, porque tu conheces o nosso lidar, as nossas angústias, os nossos medos, Senhor, os nossos anseios e receios. Então, Senhor, toma conta de nós. Coloca-nos, Senhor, em teus braços. Nos acalenta, Senhor, nos traz paz, para que tenhamos, Senhor, tranquilidade para continuarmos nessa jornada de pregar o Evangelho ou de ajudar, Senhor, com nossas vidas, nossos bens, com nossas orações a quem está no campo. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar esses dias maus. Que tua palavra, Senhor, não cesse. Que tua palavra, Senhor, seja falada em todos os rincões desse estado. É em nome do teu Filho amado Jesus que te agradecemos e rogamos por estas bênçãos. Amém. Vamos ouvir. Graça e paz, amados batistas sergipanos, nós estamos aqui na cidade de Gararu, acompanhando o trabalho de uma equipe internacional que veio de várias partes, na sua maioria de Porto Seguro da Bahia. Estão aqui há 15 dias fazendo um trabalho de evangelização de casa em casa, onde se teve mais de 170 decisões aqui nesta cidade. E nós estamos aqui com a Zenilda e o Isaías, marido e mulher. Eles são pequenos empresários, são produtores de iogurte natural. E eles deixaram a sua produção já há 15 dias. E estão aqui nesta cidade para vir fazer esse trabalho de evangelização. Então eu queria perguntar, Zenilda, qual foi a sua impressão desse trabalho que você participou aqui? Boa noite, graça e paz. A impressão que eu tive nesse evangelismo
O que nós encontramos aqui foram pessoas sedentas da palavra de Deus, pessoas clamando. Em algumas situações, as pessoas iam até nós para perguntar como é que eu faço para entregar a minha vida para Jesus. Então encontramos aqui pessoas sedentas da palavra de Deus. Isaías, o que é que motivou você a deixar o seu trabalho com sua esposa, vir de moto, né, até aqui, a esta cidade? O que é que motivou? Qual foi a razão? A principal razão é entender o que Jesus fez por mim no passado, né, e poder retribuir aos nossos irmãos tudo aquilo que Jesus tem nos dado, que tem nos abençoado, e contribuir um pouquinho com essas pessoas. Poder retribuir, devolver um pouco do que Deus tem me dado, né, do que Deus tem me abençoado, e poder trazer Jesus verdadeiramente para as pessoas que não o conhecem. Trazer Jesus, aquele que restaura, que cura, que liberta. Esse Jesus que nós vamos trazer ao povo de Gararu e apresentar ao povo de Gararu. O Jesus que um dia me salvou, que um dia me curou e que um dia me restaurou. E hoje estou aqui de pé, graças a esse Jesus. Eu queria perguntar também ainda, para a gente encerrar esse momento aqui tão especial. Valeu a pena tanto sacrifício? Vocês pararam de trabalhar, e agora? Vocês vão voltar, não tem nada produzido lá, e agora? Como é que vai ser? Eu costumo dizer, em 2016, o meu esposo ele trabalhava em uma empresa muito conhecida, e a gente sempre teve dinheiro para fazer o que a gente queria, mas a gente não tinha tempo de evangelizar. Mas em 2016 ele ficou desempregado, e depois que ele ficou sem o trabalho, eu falei para Jesus, falei, Deus, a partir de hoje eu não quero ser dependente de homem, quero ser dependente do Senhor. Quando nós fizemos nosso primeiro evangelismo, nós não tínhamos recursos financeiros, mas eu orei, falei, Deus, entre em providência, porque eu quero ir pregar a tua palavra. E creio, irmãos, está sendo fácil? Não, como eu comentei com o pastor, eu tenho uma filha que ela tem uma enfermidade, e a minha filha ela precisa de uma cura, de um milagre. Mas eu deixei a minha filha crendo que Deus está trabalhando. E da mesma forma que Ele tem cuidado da minha filha, eu creio que financeiramente, quando nós retornarmos para a nossa cidade, as portas serão abertas, clientes chegarão, e o tempo que nós não trabalhamos, Deus vai suprir, porque eu e a minha família, nós vivemos na dependência de Deus. E quando nós nos colocamos verdadeiramente na dependência de Deus, Deus ele supre todas as nossas necessidades física, espiritual e também financeira. Muito bem, Isaías, Enilda, que Deus os abençoe. Mas eu quero dizer a você, Batista Sergipano, que missões é chamado e vocação. Se não tiver isso, missões não se faz. Deus abençoe. Vamos para frente. O que sou e tudo que posso, eu entrego para ti. Se você tem uma vontade de ajudar, entra no carro com mais 3 ou 4 pessoas, liga antes para o missionário em Gararu. Nós estamos com uma dificuldade tremenda, porque são 150 pessoas convertidas, chegou a 170 e tal. Nós vamos calcular com um número redondo, e a gente só tem, tecnicamente mesmo, só 25 pessoas na congregação, 20 em condições de fazer estudo bíblico. Então, o missionário precisa de apoio. Então, a gente está vendo algumas igrejas na região, própria Porto da Folha, que possam ir no sábado, né, sempre aos sábados, se possível, ou no domingo, e aí sai com um dos membros da igreja para visitar pessoas que foram convertidas. Nós estamos com várias fichas, e ali a gente fazer estudos bíblicos. Um material muito simples que nós estamos usando é o livro de Marcos, através de um material da AME. Então, ali tem um estudo simples, simplificado, e assim, que Deus nos dê a graça de pelo menos metade, ou um pouco menos ou mais, mas que eles se firmem na palavra. Mas olha, gente, foi assim surpreendente. A igreja cultural da cidade está lá, mas era claro
a necessidade, a vontade de saber quem era Jesus. E foi muito bom para nós ver esses irmãos baianos nos ajudando. E, assim, o campo sergipano está fervilhando, minha gente. Fervilhando. A juventude, graças a Deus, através da Jubase, tem feito um trabalho muito bom no campo sergipano. As igrejas se envolvendo também. A União Feminina, cada semana está com a MCM nova, ou reestruturando. Os homens também, hoje à noite, também tem a atividade da União Masculina. Meus irmãos, tudo para a obra de Deus. E eu louvo a Deus por dar continuidade a esse legado, dos que vieram antes de nós, porque esse é o nosso papel, continuar o legado dos que vieram antes de nós. Precisamos honrá-los, servos santos do Senhor que passaram, tiveram seu tempo, deixaram o seu legado, e este é o papel agora da Igreja do Senhor. Queria tratar com os irmãos algo que há tempos o Senhor vem falando ao meu coração. E o ano passado, durante o planejamento da campanha de missões, estamos em julho, quando foi em outubro, agosto, setembro, a gente senta para começar a campanha do ano seguinte. Então a gente já começa a desenvolver alguns temas para a próxima campanha. E foi um ano difícil, porque foi um ano em que o pastor Edson já estava convalescente lá com o seu acidente, e foi complicado. Início da campanha de missões, tudo na cabeça dele, e a gente teve que absorver, de repente, e aí dividir essa tarefa. E Deus tem nos abençoado constantemente nesse sentido. Mas abram suas Bíblias, vamos trabalhar o texto mesmo da campanha, Mateus 4. Eu quero trazer uma temática que nos ajuda muito a entender essa questão missionária e como Jesus atuou. Mateus 4, de 18 a 22, para a gente entender bem o contexto, não só o texto, mas o contexto dela. É importante sabermos, meu irmão, que missões é algo muito mais subgêneres do que pensamos. Nós precisamos entender 4 pontos principais. Primeiro, entender a missão. Isso é um fato. Relacionarmos-nos com a missão. Nos entender quanto missão. Sermos ferramentas desta missão. Realmente compreender essa ferramenta. Sermos uma ferramenta. Estarmos sempre prontos. E cumprir essa missão. Básico, simples e objetivo. E é algo que precisamos atentar, porque é inerente a cada um de vocês, não adianta você delegar isso para outro. Essa missão ela é compartilhada, mas ela é sua. Você pode compartilhar com outra, mas ela foi dada a você. Você não foi ali um chefe, um setor, e aí disse, está aqui, delega para os demais. Não, porque o próprio pastor da igreja tem a sua missão. A missão foi dada a cada um. Está aí, é uma demanda que a gente não... Nas empresas, o que é que a gente faz? A responsabilidade é minha, eu delego a você. Se der errado, a responsabilidade é minha. Perfeito. Mas em missões não é assim. A missão é minha, a responsabilidade é minha, quanto a sua. Tanto você vai ser responsabilizado e vai ter que pagar por isso, como eu. Porque aquelas vidas que não ouviram falar do Evangelho, passaram por você, e você deixou passar, o sangue delas está nas suas mãos. E não há como voltar atrás, não dá para lavar como Pilatos fez. É sua. Eu entendo ali no texto que Jesus entendia a sua missão. Jesus é o exemplo prático deste texto. Ele usa aqueles colegas de infância, aquelas pessoas que estavam ali, e aí a gente vai ver o contexto cultural de Jesus, social dele. Vamos ler juntos. Eu vou ler na versão transformadora por uma questão didática, mas os irmãos fiquem à vontade para atentar
e ler na versão de vocês ou do texto posto. Verso 18: enquanto andava à beira-mar, no mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, que jogavam as redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse ao encontrar: sigam-me, e eu farei vocês pescadores de gente. Saindo mais à frente, caminhar no mesmo instante, eles deixam a rede. E saindo um pouco mais a caminhar, um pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando as redes num barco com seu pai, Zebedeu. Jesus os chamou e lhes também convidou. E disse: venham conosco, deixem suas redes. É interessante que nesse contexto, se você observar esse tipo de família, classe média, tinha um barco, e não era para qualquer um. Tinham instrumentos, ferramentas, não era para qualquer um. Eram fazedores de rede. E olha, rede, quem faz redes era um artífice de alto nível, porque quem precisava de rede, precisava deles. Tecnicamente, enquanto existisse peixe a ser pescado, eles não ficariam desempregados. Quem tem um barco, você pode ir pescar, você pode alugar, você pode... como é que a gente faz hoje? Além de alugar, você também faz contrato. Então, vamos dizer que eles era uma família estruturada. Tinham necessidade de sair pelo mundo, aventurando-se, ter comida, teto, atrás de um homem com uma ideia de Deus. Para muita gente era inconcebível, o evangelho é loucura para os que não creem. E ele tinha essa intenção de fazer daqueles homens pescadores, mas agora de gente. Só quem entende a sua missão faz isso. Tirar uma pessoa, em sã consciência, tirar uma pessoa do conforto do seu lar e levá-lo a se aventurar por um mundo para pregar que este que está conosco é Deus. E Jesus entendia a sua missão. A gente vê bem em Mateus 3,17, que veio, olha bem aí em cima. Ele sabia, porque assim que ele sai das águas, ouve-se uma voz do céu: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Olha, você já pensou? Você está no meio assim de um auditório como esse assim, e aí seu pai chega assim na frente de todo mundo e diz: olha, isso aqui é minha filha amada, isso me dá uma alegria. Não é reconfortante ouvir isso? Aquele trabalho que você tem feito, seu pai está reconhecendo. E as pessoas ao redor não tem mais como dizer que ele não é seu pai. Jesus entendia. Meus irmãos, precisamos entender a nossa missão. Levantar a mão publicamente e dizer: eu aceito Jesus, e hoje nem isso se faz, é muito na porta, ou então via internet, ou via chat. Mas levantar a mão e dizer: olha, eu aceito Jesus como meu suficiente Salvador, é um pacto tácito que você faz. Não está escrito não, como dizia nos antigos, é no fio do bigode. É um pacto que você faz com Deus, que a partir daquele momento, você vai caminhar com Ele por todo Augusto Franco, por toda Aracaju, falar desse evangelho e levar para o seu pastor aquela pessoa para ele ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um pacto. Jesus entendia que o papel dele era resgatar vidas. O segundo ponto que esse texto nos traz é o fato de eu precisar ter que me relacionar. Eu preciso me relacionar com essa missão, eu preciso me relacionar com pessoas. Não há sentido esse evangelho guardado só para mim. O dividir este evangelho
faz parte do contexto, e Jesus queria dividir com esses homens. Tanto é que ele vai para um, depois mais na frente chama outros, eles queriam, são os seus primeiros 4 discípulos. É onde tudo começa. E Deus, na sua grandiosidade, sabia que seu filho faria isso. Desde criança, ele se relacionava bem, a gente lê os escritos, ele era querido na comunidade. Os mestres do templo ficaram encantados com aquele jovem, que provavelmente, quando criança, seus pais lhe ensinaram a ler a Torá, e ele estudou com certeza e sabia, era letrado. A gente sabe que culturalmente o judeu tem essa característica de ser letrado, não ser mais analfabeto depois da lei. Eles passaram a ser, antes no Egito, analfabetos. Só os primogênitos sabiam fazer alguma conta. Mas depois da lei, todos era necessário que todos lessem a lei. Relacionar-se com pessoas. Seu vizinho sabe que você é crente? Vizinho de apartamento? Porteiro do seu condomínio sabe? O crente, o irmão fulano? Está aí, eu vi ele passando. Você é visto, as pessoas sabem que você existe. Há alguém na sua rua, de repente passando por uma aflição, pode bater na sua porta, porque sabe que você vai poder orar por ela. Que tal fazer esse exame de consciência? Será que as pessoas veem Jesus em mim? Será que eu reflito, eu sou um reflexo do Senhor Jesus? Relacionar-se, entender a missão, relacionar-se com a missão. E o terceiro ponto que chama bem a atenção nesse texto é que ele não se acanhou em fazer discípulos. Apesar de ver que seus colegas ali de infância, de comunidade, tinham uma estrutura familiar suficiente para viver a velhice tranquilo com a sua descendência, não morreriam à espada, não seriam enforcados, não seriam enterrados vivos, não seriam jogados do telhado, não seriam transpassados por espada ou flechas. Jesus sabia o que ia acontecer com aqueles seus servos. Jesus sabia. Mas a missão era maior. Ele precisava cumprir a missão. E hoje nós precisamos completar esta missão. O terceiro ponto é que devemos ser discípulos. Devemos ser verdadeiros discípulos. Devemos ser luz e sal. Não devemos ser sal insípido que só vai servir para ser jogado fora. E o pior que o sal insípido é tão danoso que quando ele é jogado fora, ele destrói toda a estrutura ecológica daquele ambiente. É um negócio terrível, o sal. Do sabor vira tragédia. O sal insípido, meu irmão, se você não dá resultado, provavelmente tu é um dano para a igreja, porque não tem o que fazer, aí vai ficar olhando a vida dos outros, vai ficar falando mal das coisas, vai ficar reclamando. Meu irmão, não deixe sua mente vazia. O diabo vai saber usar ela com muita maestria. Missões é uma necessidade. Te ocupa em missões, te ocupa em evangelismo, que tu vai ver que bênção é. Tu não terás tempo para mais nada tolo, mas nada insípido. Seja luz e sal. Nós precisamos ser luz e sal. E é claro que muitas vezes as angústias, as intempéries da vida, as agonias, as necessitudes da nossa vida, nos faz muitas vezes repensar: será que está valendo a pena tanto esforço, tanta adoração, tanto louvor, tanto isso, e minha vida não muda? Será que não é melhor você mudar para a sua vida mudar? Nós queremos mudar de vida, mas nós não mudamos a nossa vida, nosso pensamento, a nossa metanoia precisa ser diária. A cada manhã, quando o Senhor renovar as suas misericórdias conosco, nós precisamos cada vez mais
agradecer por aquele dia e continuar essa missão, porque para isso fomos chamados. Então, entender a missão, relacionar-se com essa missão e ser um verdadeiro discípulo nessa missão, nos faz compreender, quero concluir aqui, compreender quem somos e aceitar de fato essa missão. E aí nos reporta Mateus 28, e especificamente eu quero tratar de um texto que é muito interessante para nós e que muitas vezes deixamos passar. Tá, o ide por todo mundo. Mas eu quero trazer à memória algo muito maior. Que é no final, quando ele diz: e lembre, meu amigo, lembre, meu querido discípulo, lembre, meu filho, lembre, eu estarei com você até o fim dos tempos. Em algumas versões, até que eu volte. Estarei contigo. Quando compreendemos, meus irmãos, a verdadeira missão, e entendemos quem somos e aceitamos essa missão, quem eu sou? Eu sou crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, membro da 44ª Igreja Batista de Sergipe, no Augusto Franco. E eu sei que esse povo, essa multidão de gente aqui precisa ouvir falar desse Evangelho. A pergunta é, se essa igreja agora fosse retirada daqui, por algum motivo, houvesse uma erosão, alguma coisa, e precisássemos tirar o templo daqui para o outro lado do bairro, essa comunidade sentiria falta dessa igreja? Essa comunidade sabe que essa igreja existe? Essa comunidade sentiria falta dos irmãos? Na sua rua, se você se mudar, alguém vai na sua porta dizer: que pena que você está indo, você era uma bênção para nós nessa rua. Fazer missões, meu irmão, não é só sair pelos campos. Fazer missões é falar do Evangelho no seu trabalho, na sua comunidade, na sua casa. E sim, orar, contribuir, ir em grupo, ir sozinho, ajudar o campo missionário. Todos são chamados para pregar o Evangelho. Alguns são especializados, preparados especificamente para a palavra. Uns chamados para doutores, pastores, para ensino, outros são chamados para tudo, outros são chamados para varrer a igreja, outros são chamados para cuidar do som. Quer equipe mais interessante do que essa? Eu sou fã desse tipo de equipe porque eu trabalho com isso desde a minha adolescência. Mas era interessante que a gente era o primeiro a chegar e o último a sair. A equipe de som chegava junto com a zeladoria, e às vezes a zeladoria chegava e já estava. Porque para nós era interessante não ter microfonia, os cabos estarem em ordem, porque o pastor não podia tropeçar, o grupo de louvor, quando subisse, já estava tudo no lugar certinho. Isso também é missões. Cada um com seu chamado, com sua vocação. Até no meio jurídico, meus colegas, meus amigos ali, parceiros de jurídico, de vez em quando me socorrem lá no escritório. Também é fazer missão. Às vezes é dizer a verdade daquilo que precisa ser dito, mesmo que cause um dano maior para aquela condenação. Mas precisamos ser verdadeiros, porque missões é isso. Precisamos crer no que somos e pregar no que cremos. Crer no que somos e pregar no que cremos. Nós não pregamos o que não cremos. Nós não temos não há como as pessoas acreditarem em você se nem você crê que você é luz e sal. E que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com os irmãos, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor. E que o Espírito Santo de Deus constantemente nos dê a fé para aguardá-lo. Porque breve ele virá, meus irmãos, e assim eu creio.
breve ele virá. E o que eu vi essa semana, ficou claro para mim. Pessoas que queriam entrar no colégio, a gente já com as portas do colégio fechadas, 10 horas da noite, batendo. Eu queria falar com alguém, eu estou precisando falar com alguém, eu estou precisando de Jesus. E aquelas pessoas saírem dos quartos, pegarem aquela pessoa para orar. Pastor.